Baby, lose my breath. Baby, lose my... Eu não falava inglês nessa época, então eu só sei o nome da música, o resto não deu tempo de aprender. Aí eu nunca mais voltei nisso não, porque a Beyoncé não cantava isso, mas aí eu parei. Salva-me da solidão, vem depressa, vizinha mais. Opa, olha essa Maria aqui me ligando. Olha, que surpresa. Olha, não esperava. Abafa. Lilo na linha. Lilo falando em que posso ajudar. É aqui que eu reclamo de ser feio e pobre e ser barrado pelo TikTok? Eu não sei, não é o meu caso. Não passo por isso. Boa tarde, meninos e meninas. Meu nome é Maria Rita. E eu sou o Lilo e nós somos o Reclame Na Garrafa, episódio de hoje, reclame do TikTok, da censura que tá rolando com as pessoas que são feias e pobres e faveladas, que os moderadores estão recusando lá na plataforma, TikTok gente. fascista. Censura, inclusive está rolando preconceito contra pessoas feias e pobres lá no TikTok. Isso daí foi uma informação bombástica que Lilo trouxe pra nós. Não fui eu não, eu vi lá no canal do Henry Bugalho, ele falando que o pessoal que modera o TikTok em cada região foi aconselhado pelos donos da plataforma a não impulsionar os materiais feitos por gente em casas que não são assim de alvenaria, assim, ou enfim, que não tenha reboco, ou gente que teoricamente é feia. Aqui, mas o TikTok é da onde? O TikTok é da China, né? O TikTok é o único aplicativo da China. Se todas as pessoas do seu país são parecidinhas, qual é o referencial de beleza que você tem pra opinar e censurar alguém nesse TikTok? Eu acho que a beleza norte-americana, europeia, aquela coisa que a gente vê nos filmes desde criança, eu acho que esse é o ideal de beleza deles. Tanto é que eles tanto operam a pálpebra, né, pra ficarem mais parecidos com pessoas caucasianas. Eu achava que era só porque eles tinham excesso de pele. Não sei os chineses, mas os japoneses são conhecidos por usar luvas até quase o ombro pra dirigir, pra não queimar, porque eles querem ficar brancos. Os melhores protetores solares são da Ásia e assim por diante. Então eles são muito aficionados por ficarem brancos e no padrão, ainda mais do que a gente. Inclusive, eles são o pessoal que casa com o robô, né? Sério? Eu não soube disso. Eles têm inteligência artificial, eles casam com inteligência artificial. Vou te dizer que eu não acho nem de todo mal isso aí não, porque casar com o ser humano não tá sendo fácil, né? Então, de repente, pode até ser um jogo aí, né? Uma coisa boa. Uai, depende. O referencial é quem? É você? Porque se for, maravilhoso casar. Fiquei casada aí quase um ano, gente. Separei por motivos de força maior. Motivos de... Enjoou, quis ir pra São Paulo, conseguiu um trabalho lá e foi-se. E me abandonou. Abandonada por você. Então, mas eu acho que esse rolê de não querer pobre, não querer gente feia, é um rolê de todos os aplicativos. A diferença é que o TikTok ele é chinês, não é do mesmo dono do Facebook, do Instagram e de todo o resto da internet. Então eu acho que por isso pode ser que tenha vazado mais fácil a informação. Mas eu acredito que os algoritmos das outras redes não sejam muito diferentes disso. A gente tem uma desigualdade social. E toda vez que o pobre tá conseguindo ascender um pouquinho, ter algum tipo de recurso, entrar nas atmosferas tecnológicas, né, do advento da internet, a gente vai e censura porque pobreza é feio? É, isso é o rolê. Mas a pobreza só é feio pra eu vender. Mas que tipo de venda? Porque quando eu preciso de arrecadação referente ao pessoal, eu não fico comercializando essas fotos de pessoas desnutridas. Muitas vezes sem autorização delas. Ah, lógico. Porque se você for parar pra pensar, a pobreza é o que elege, né, governantes, que vão ser governos assistencialistas, vão ajudar a pobreza, vão dar emprego. Você faz arrecadação de dinheiro para a fundação que vai ajudar a pobreza, mas na hora de usufruir da riqueza, o pobre não pode? Então como que o pobre vai deixar de ser pobre se ele não pode usufruir das coisas? Você acha que a intenção é o pobre nunca deixar de ser pobre, né? Ah... No hemisfério norte, o objetivo é criar mercado consumidor. Então o pobre ele é um pouco menos pobre para ele conseguir consumir alguma coisinha e gerar um mercado interno. Para que as empresas que são, obviamente, de sede daqueles países consigam ter gente para vender as coisas. Em detrimento desse mercado consumidor,
a desigualdade nos países de terceiro mundo, como o Brasil, Índia e toda a Ásia em geral, né? Mas também, obviamente, a África, é basicamente pagar o mínimo possível para a pessoa apenas conseguir sobreviver com muito custo e zero mercado consumidor. E aí a ascensão social fica ainda mais dificultada. E os aplicativos... Mas me tira outra dúvida aqui. Esses países que são de terceiro mundo, esses países que são pobres, são países que exploraram, que foram nas navegações, que conheceram outros continentes? Ou foram regiões que foram invadidas por esse povo? Foram descobertas, habitadas e colonizadas em nome de Deus. Não, o nome disso é invasão, né? Porque se eu tô aqui na minha casa, você entra nela e você começa a falar que ela é sua e que eu tenho que rezar e usar o espelho agora, isso é uma invasão. Um beijo, Rafa Kalimann. Eu gosto dela. Ela é maravilhosa. Inclusive, missionária entende missionária. Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Eu sou time Manu, graças a Deus, e time Thelma. Porque não dá pra você fazer o turismo que ela faz, missionário, né, na África, e trocar a sua ajuda por fé cristã, imperialismo, né? Maior ainda da fé cristã neopentecostal, né? Aí eu acho bem complicado, porque aquele povo tem uma própria cultura, né? Aquele povo já tá na merda, e aí você vai tentar dar uma migalha lá pra pessoa virar crente, em nome de Jesus, né? E aí é sobrepor sua cultura, é sobrepor sua religião, como basicamente fizeram com a gente, né? A diferença é que ela não tá tentando fazer eles falarem português, e nem tá tentando roubar o território deles. Que aqui deu muito certo. Inclusive, essa semana, durante a pandemia, o governo Bolsonaro acabou de desalojar vários quilombolas de uma comunidade lá do Maranhão. Bom, se os índios sobreviverem, se os quilombolas sobreviverem ainda, eles vão ficar muito mal no resto desse governo, né? Uai, mas olha aqui, se a gente for parar pra analisar, a atitude deles está condizente com a linha de raciocínio. Talvez a linha de raciocínio que não esteja dentro de um interessante ponto de vista. Minha terapeuta que fala isso. O viés dele, o interessante ponto de vista dele não é o mesmo interessante ponto de vista desses quilombolas, mas ele representa alguém e ele tá tendo aval pra fazer isso, né? Ele tá no governo, mas assim, o que foi prometido durante todo o processo foi que todas as famílias seriam, né, e poderiam conversar, as lideranças desses quilombos poderiam conversar, negociar, e simplesmente agora vão ser sem nenhuma conversa, desalojadas. Mas, em geral, eu acho que assim, a lógica do capitalismo é basicamente te convencer de que é possível uma ascensão social e te mostrar o tempo inteiro um amor romântico perfeito, em geral regado a muito sofrimento, mas que sempre acaba bem, e uma vida perfeita, com dinheiro, com plásticas, com o corpo perfeito, gente que provavelmente não come, que ainda opera por cima do que não comeu, ainda photoshopa o que fez, e vende uma realidade que não existe, e a gente tá cansado. Aqui, por falar Newton, coloca um filtro que tá nessa espinha aqui. Muito bem. Acabou o almoço? Isso daqui já é o lanche da tarde, é guacamole, tá? É o povo lá do seu país, latino. Morala mexicana. Com biscoitos Camil. Biscoitos de arroz integral, chia e linhaça. São biscoitos leves para uma vida mais saudável. Beijo, Camil. Tem gosto de porra nenhuma esse isopor aí que você tá comendo. Detesto. Mentira, tem gosto de chia e linhaça. Foi o que eu disse. Mais leve e saudável. Que delícia. Que gostoso. Meu shake Dream Week. Que delícia. Abafa. Tá focando, meninas, tá focando. Não contém glúten, 0% colesterol, como todo biscoito de arroz. Ainda é fonte de ômega 3. Não precisa comer peixe, é só comer biscoito Camil. E é gosto free. E também a textura é horrível. Mas é a vida. O tempo que eu achava que eu era celíaco, eu comia esse biscoito. Gente, calma aí. Mudou a pauta do programa? A pauta do programa agora é reclama do meu biscoito? É privilegiado, sim. Se come Camil, é privilegiado, sim. Porque não é um creme crack com pasta de dente. Eu acho. Vamos fazer TikTok agora com Camil. Então, mas aqui... E foda-se a vida! Não, Camil é saudável. Entendi. Ah, tá. Isso daí eu achei também uma coisa meio interessante. Porque, assim, se você for parar pra pensar, às vezes a gente se deixa levar pelas aparências, só às vezes, se deixa levar pelas aparências e avalia uma pessoa, uma situação, com base naquilo que ela apresenta e não com base naquilo que ela é.
Então, a gente acaba por projetar pessoas que, no fundo, só estavam querendo o nosso dinheiro. Porque na hora de se posicionar, conforme Anira se posicionou na live... Qual live? É dos direitos autorais? A que interessa a ela, entendi. Você já pensou se ela tivesse mais essa briga e tivesse seguido lá com a emenda, você já pensou se Ludmilla retuitasse esse senador, esse deputado, esse político, falando, tá vendo? Não sou só eu que reclamo de direitos autorais dessa mulher? Seria um plot maravilhoso. Tudo pra mim! Olha só, eu queria reclamar que Isa nunca veio à Vitória. Ela foi uma vez na época de Pesadão a Guarapari. Vitória que lute. Mas, gente, mas a Isa tem mais coisa pra fazer. O tanto de propaganda do OLX que ela tem que gravar. Ela não tem tempo pra ficar indo em Vitória, não é? Poxa, chateado. Ela precisa conhecer a nossa brisa. Pois é. Inclusive, eu que sou time OLX, você é time Mercado Livre. Eu fui tentar entrar no Mercado Livre pra comprar NEM, que eu preciso colocar NEM na minha composteira. Pois é. Deu de novo o negócio lá do código de verificação. O único NEM que eu conheço é o vocativo. Nem pode ser muita coisa. Nem pode ser música, vai arrasar NEM, vai arrasar NEM. Mas nesse caso, NEM é uma planta que ajuda a fazer repelente natural. Porque eu faço compostagem de lixo orgânico em casa e lixo atrai insetos. Então, esse NEM é natural, pode ser colocado dentro da composteira. Ou pode ser feito um veneno para jogar em plantas também, pode ser aplicado em animais, existe para humano também. E você não conseguiu estar no Mercado Livre? Aqui, inclusive, eu gostaria de criticar, reclamar desse slogan de Bolsonaro. Porque, ó, Brasil acima de tudo. O que é Brasil acima de tudo? Eu investi no povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro? Essa brava gente brasileira que luta, que trabalha, que corre atrás, que é empreendedor, que vende chup-chup, que tá passando dificuldades, mas que vai vencer essa situação, se Deus quiser, e o SUS conseguir tratar. Mas se é o Brasil acima de tudo, qual o benefício de você dar isenção fiscal para uma empresa de fora? Porque a empresa de fora não vai pagar tributação, mas vai gerar emprego. Ok. Se você está deixando de arrecadar esse dinheiro, por que no lugar de você cobrar toda uma tarifa tributária em cima de pequenos e médios empreendedores, você não dá isenção para esse povo, que é o seu povo, crescer, se desenvolver e a gente ter empresários locais, ter economias locais, no lugar da gente ter esses oligopólios, monopólios? Quem investe nas campanhas desses políticos, em geral, está ligado a esses oligopólios e monopólios. Então você não pode contrariar essa gente, a menos que você nunca mais queira se eleger neste país. Isso reforça uma outra tese que eu tenho. Uma outra tese de que o governo, ele usurpa dos dois lados. E ninguém enxerga isso e todo mundo está saindo prejudicado. Porque se você é um povo, você é uma pessoa que não sonega, né, seus impostos, um beijo pro adulto Neymar, se você paga os seus impostos, paga suas tributações, você deveria receber de volta através de serviços públicos, né? Transporte público de qualidade, saúde pública de qualidade, ensino público de qualidade. Afinal de contas, você está pagando tributações. Então, você está pagando por esse serviço, mas o governo não te dá. Então, você está sendo roubado a primeira vez. A partir do momento em que eu não tenho saúde, educação, nada de qualidade público, eu tenho que pagar. Então, eu estou pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Só que o governo, para sucatear o que é público, para atacar na gente o que é particular, tanto que a gente teve já, não sei se ainda tá, na frente de ministérios, pessoas que eram donas, sabe? Eu tô aqui no Ministério da Agricultura Familiar, mas eu sou dona de uma grande empresa alimentícia, sabe? Conflito de interesses. Então, aí vai o governo e fala com as empresas que vai dar isenções, tributações, mas a empresa precisa financiar, pagar os caixa 2, caixa 3, caixa 4, porque aí sim o governo vai fazer o que a empresa quer. Então o governo tá roubando dos dois lados, do povo e das empresas? Sim. O dono da empresa não vai conseguir fazer as atividades. Ele já foi lá no chão de fábrica? Ele vai conseguir exercer todas as atividades da empresa? Por que o povo se sujeita aos grandes empresários e ao governo se o povo tem o poder? Porque o povo está dividido entre esquerda e direita. Existem outras opções
Porque quem é de direita não está se identificando com essa extrema-direita e quem é de esquerda não necessariamente se identifica com essa esquerda. Porque a partir do momento que a proposta de direita é Brasil acima de tudo, ok. Você sabe qual a origem desse slogan? Não. Ele é do nazismo, Alemanha acima de tudo. E não tem nada de Deus. O Deus foi acrescentado no Brasil. É porque Deus é brasileiro, né? De repente é. Brasil privilegiado, sim. Deus acima de todos, essa nomenclatura, ela já ficou um pouco carregada, porque Deus passa a ideia de religião monoteísta, patriarcal. Deus cristão. Mas se você for analisar que ele tá falando assim, Deus acima de todos, o que significa Deus? Deus significa que acima de nós existe algo. Mas o problema é que o conceito é diferente da prática. Porque no conceito, vamos valorizar a família tradicional. E a família de margarina, ela é interessante para quem? Por que que você tem que casar e ter filho para colocar mais gente no mundo? Porque você precisa de gente para comprar. Você precisa de gente para consumir. Eu quero criar novas pessoas para criar novas necessidades, para tirar mais dinheiro de pessoas, sendo que já existem pessoas suficientes no mundo e nem todas essas pessoas estão comendo, bebendo, morando, tendo dignidade de vida. Ok, então eu vou pegar todas aquelas crianças que estão ali no orfanato e vou fazer isso por elas. Eu não preciso gerar novas crianças. Eu já tenho várias que foram abandonadas, por que eu não dou conta disso? E as pessoas que não têm o que comer? Por que no lugar de eu criar mais pessoas, eu não dou conta dessas? Aí eu tenho uma construção civil que está produzindo novas moradias. Moradias para as pessoas que já têm casa, porque quem não tem casa não tem dinheiro de comprar. Você acha que o morador de rua tem dinheiro de comprar um apartamento? Não tem. Então você está construindo apartamento para quem? Se a gente não precisa ocupar um espaço para trabalhar, porque eu posso trabalhar de casa, esses prédios que eram de empresas podiam ser de moradia de pessoas que estão dormindo na rua. Então a gente precisa valorizar a família para o ser humano crescer saudável. Isso não está errado, não. Qual é a família? Existem várias pessoas, vários modelos, vários tipos. Isso é uma onda conservadora, né? Obviamente, que se aproveita dos ideais, né, da igreja protestante para conseguir poder. Então ele não acredita, obviamente, em nada do que ele está dizendo, mas isso é um valor para essa gente que apoia, por exemplo, a bancada evangélica, e isso faz com que ele consiga alianças o bastante para que ele se mantenha no poder, mesmo falando as maiores atrocidades, né? Agora, o ponto é, o fato de valorizar a diversidade de família não nos torna pessoas melhores, porque, em geral, a gente tem visto cada vez mais marcas e cada vez mais países dando cada vez mais visibilidade. Inclusive, essa semana, homossexuais passaram a poder doar sangue, que é uma coisa que não podia até 2020 no Brasil, porque se entendia que homossexuais, em geral, tinham HIV. Apesar de um lado meritocrático, o lado mais modernoso da direita pintar a diversidade de gênero e de amor e de afetividade e sexual, liberdade sexual, na verdade, isso se torna um modelo de interesses, né? Porque eu acho que o dado diz que 25% a mais ganham os casais gays do que os casais héteros. Então, eles se tornaram casais poderosos. Então, ao redor do mundo, em geral, apesar de toda a luta LGBTQIA+, que é muito valiosa, em geral, as conquistas acabam sendo no sentido de enxergar os LGBTQIA+, como dinheiro. Então... mas isso acontece com todas as categorias discriminadas. Porque se você for pegar quem pode consumir é homem, pronto. Mulher não tem direito a voto, não tem direito a nada. Mas se eu falar com a mulher que ela é feia e ela for fazer um procedimento, eu posso até incentivar ela a ir trabalhar, que ela vai ter dinheiro e vai gastar aqui, na indústria farmacêutica, na indústria do comércio, na indústria da beleza. Então, deixa eu fazer publicidade pra mulher. E cabelo crespo, cabelo... a chapinha, a progressiva...
Ou é melhor eu lançar uma linha de produtos para cabelos enrolados? Entendeu? Eu não sei até que ponto a adesão à causa é legítima ou é por interesse. De qualquer forma, que bom que a adesão está sendo feita. Mas, às vezes, as coisas são feitas por interesse, não por acolhimento de causa, sabe? Sim. Não é que eu te considero um ser humano e você tem direito de fazer suas escolhas e consumir. Não. É porque você é um banco, você é uma pessoa, você é uma carteira, posso tirar seu dinheiro, então deixa eu inventar uma necessidade pra você, pra eu pegar seu De dinheiro. acordo, assim como, por exemplo, o Dória tá na linha de frente aí do combate ao coronavírus, visando uma candidatura com certeza em 2022, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que, com certeza, a maior parte das coisas no nosso universo são feitas com um interesse capitalista no fundo, mas o que eu tô querendo pontuar aqui é que a gente não crie os heróis errados, né? Então que a gente entenda que esses avanços são necessários, mas que, em geral, a gente precisa ver se é legítimo para poder valorizar, de fato, essas lideranças, né? Inclusive, eu acho que a gente tem pouquíssima consciência. Tem um autor que diz, eu não vou lembrar agora qual que é o autor, que fala que os Estados Unidos têm muita consciência étnica. Então, por exemplo, que comunidades negras elegem apenas governantes negros, se unem para eleger governantes negros. E que na América Latina, em geral, a gente não tem consciência étnica, étnica, a gente só tem consciência de classe. Só que de uns tempos pra cá... Você sabia que eu fiz essa consideração? Eu fiz essa consideração quando a gente estava andando no Central Park. Eu virei para as pessoas que estavam comigo e falei assim, você já reparou que aqui nos Estados Unidos não tem gente morena? Você vê gente branca, você vê gente negra. Eles precisaram de mercado consumidor muito cedo, então os negros deixaram de ser escravos muito cedo porque precisavam comprar produtos, né? Então, assim, deixaram de ser escravos, mas a segregação racial continuou até os anos 60. Era segregação. Mas eles não eram escravos. Eles... Já viu Histórias Cruzadas? Que as empregadas tinham banheiros fora de casa das pessoas ricas. Pois então, elas não eram escravas, elas eram empregadas, elas recebiam pelo trabalho dela. Muito pouco, mas recebiam. Mas elas tinham que pegar ônibus diferentes, entrar em entradas diferentes nos estádios e assim por diante. Levantar se um branco chegasse no ônibus para ele sentar. Então, mas eu acho interessante pontuar que, a partir do momento em que eu sequestro pessoas, eu obrigo pessoas a trabalharem, eu escravizo as pessoas, né? Porque se elas não estão optando, elas estão sendo escravizadas. Eu exploro, sequestro, escravizo, estupro, agrido e me considero melhor do que essa pessoa. Sendo que se ela consegue aturar isso tudo e mesmo assim sobreviver e vencer, eu acho que ela é muito melhor do que eu. Até porque se eu tô fazendo isso com alguém, eu sou uma péssima pessoa, né? Mas sempre existiram povos que escravizaram povos. Eu não sei, mas isso sempre foi errado em todas as épocas, né? Independente de quem estava sendo escravizado ou quem estava escravizando. Mas a questão é que, a partir do momento que a gente aboliu a escravidão no Brasil, esses negros foram inseridos. Se você não tem emprego, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem onde morar. Se você não tem onde morar, você mora na rua. Por que a maioria das pessoas que moram na rua são negras? Por que a maioria das pessoas que estão o sistema população carcerária são negros? O que acontece? Por que a maioria das pessoas que moram em regiões periféricas são negras? Aí que entra a questão de que a presença do Estado em comunidades para levar saúde, educação, trabalho, segurança é nula. Mas a presença do Estado para reprimir essa população, ela é excelente. Excelente. Bala perdida nunca acerta branco. Você nunca vê uma festa de branco sendo massacrada, igual existem festas em comunidades, sabe? Quando o branco supostamente leva uma facada, a direita quer esquecer que uma política negra da favela foi assassinada junto ao seu chofer e quer que apure o caso apenas do branco que supostamente levou uma facada em 2018. Sim. Até porque uma tentativa de homicídio, ela é maior, mais pesada do que um homicídio. Ou 2, né? 3, 4, queima de arquivo, ok. Enfim, mas eu acho que essa questão de
preconceito, essa questão de racismo, ela é descarada, ela é velada, ela é institucionalizada. Porque a partir do momento em que, se existe uma plataforma e essa plataforma tem moderadores que recusam ou não aprovam ou não validam conteúdo de pessoas negras, de pessoas pobres, de pessoas em região periférica, me responde uma coisa. Não estão fazendo isso a troco de quê? Ou será que não tem mercado consumidor? Eu estou consumindo música negra? Eu estou consumindo cultura negra? Não, eu só faço apropriação cultural quando me convém. Mas na hora de ouvir, de escutar músicas relacionadas aos negros, ou preto, não sei como falar, afrodescendentes, não é uma música de qualidade, nem é cultura, né? Funk, não. Então, e se você parar pra pensar, uma das cidades mais pretas do Brasil é Salvador, e os únicos artistas gigantes de lá são brancos. Ivete Sangalo, Daniela Mercury canta A Cor dessa Cidade, sou eu. Claudinha Leite, Nega Loura. Pois é, desse novela jeito. que se passa na Bahia, que só tem branco. Então, mas aí, o que acontece? E ainda põe aquele sotaque bem falso. Sim, mas aí o que tá acontecendo? Os negros, os pretos, os afrodescendentes começaram a ser interessante monetariamente. Então, agora eu posso fazer produtos pro seu cabelo. Eu não falo mais que seu cabelo é ruim. Eu falo que seu cabelo é bom, que você tem que aceitar ele, inclusive comprar os meus cosméticos pra você tomar conta deles. Tá ele do jeito certo. O que manda no mundo no momento é o dinheiro. E aonde tá o dinheiro, tá o foco. Então, por exemplo, homens consomem roupa, consomem moda, consomem maquiagem. Então, será que não é interessante eu fazer maquiagem para homens, já que existem homens que usam maquiagem? Será? E isso, se você for parar pra pensar, que punk, que grunge, sempre pintou unha, sempre usou maquiagem. Nesse filme Mãe Só Há Uma, o menino, ele é punk rock lá e ele pinta a unha de preto. Não binário. Não sei, porque... Não, ele se apresenta como bissexual, porque mostra ele ficando com homem, mostra ele ficando com mulher, mas na hora de se vestir, se ele quiser vestir um vestido, ele vai vestir, se ele quiser colocar uma calça, ele vai colocar, porque roupas são roupas, sabe? E o pai reclama que ele tá usando vestido, reclama que ele tá usando esmalte, porque, de acordo com a sociedade que a gente vive, os artefatos é o que te definem, sem levar em consideração aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Afinal de contas... Eu acho que no episódio que vem a gente pode reclamar dos estereótipos. Porque hoje o tempo já acabou. Certo? Então você que tá aí, que assistindo a gente até agora, parabéns pela paciência. Olha, eu te respeito muito. Escreve aqui embaixo o que você achou, dá ideias aí pro próximo podcast e é nóis, curte aí, dá like se você tá ouvindo em alguma das plataformas digitais, porque agora estamos em todas, depois de muita luta, estamos em todas as plataformas. Muito obrigado e a gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem, tá certo? Inclusive, meninos e meninas, ouvintes e ouvintas, reclamantes e reclamados, se você, assim como nós, gosta de conversar sobre política, gosta de conversar, gosta de reclamar, gosta de fazer suas considerações, não deixe de entrar em contato conosco. @Reclame na Garrafa em todas as redes sociais. E-mail reclamenagarrafa@gmail.com. É nóis, um beijo. Se inscreve no meu canal no YouTube que eu canto, youtube.com/aulilo. É nóis, beijo, tchau.